Senhor. Na vigília, eu tive a oportunidade de falar sobre a importância da obediência. E no mês de julho, na tentativa de explorarmos mais esse tema, comecei hoje de manhã falando sobre o reino de Deus, nós temos algumas palavras que fazem conexão com o reino de Deus. O primeiro é arrependimento, e a mensagem de João Batista, quando ele chega no deserto falando sobre o reino de Deus, ele diz assim: arrependei-vos. É a primeira coisa que ele diz. Não há obediência sem passar pelo processo de arrependimento. E o que é arrependimento? Como nós podemos identificar se passamos por um processo de arrependimento? Qual a diferença de arrependimento para remorso? Tem um exemplo na Bíblia muito clássico de Judas e Pedro. Ambos cometeram o mesmo erro. Negaram a Jesus. Um se arrependeu e o outro se deu o remorso. É muito claro. Fica muito nítido este modelo em que Jesus experimentou um momento de tristeza, de traição, e ambos tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa, mas apenas um, Pedro, se arrependeu. Interessante que no momento que Pedro se arrepende, mais à frente, últimas palavras de Jesus para Pedro foram assim: Pedro, toma conta daquilo que é mais precioso no reino, para mim. O que Jesus disse para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Interessante que não era fácil tomar conta de gente desde o tempo de Jesus. Já era complicado. E Pedro teve que primeiro aprender a se arrepender para ensinar sobre o arrependimento. Então, o arrependimento, ele é um procedimento individual, onde nós reconhecemos de forma natural os nossos erros e tomamos como lição para não errar novamente. E partindo para um segundo momento, o reino de Deus é crer, é fé. Não podemos fazer parte de um reino sem acreditar nele. Algumas vezes nós temos a felicidade das pessoas acreditarem em nós, e aí começamos a ver que eles nos tornam seus ídolos. E algumas dessas pessoas acreditam tanto em seus ídolos que passam a idolatrá-los. E por que eu estou dizendo isso? Nós exaltamos hoje aqueles que são recordistas de seguidores. Quanto maior o número de seguidor, tem gente que se acha mais importante porque tem 5.728.000 seguidores. E são importantes. Mas nem todos estão ali porque realmente acreditam naquela pessoa. Jesus, se hoje fosse um influenciador dos dias de hoje, teria muitos seguidores. Posso confessar aos irmãos que eu não tenho como medir, mas proporcionalmente, baseado no livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia diz que por onde ele passava não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha TikTok. Por onde ele passava, uma multidão de pessoas seguia. A Bíblia fala isso. Eu creio na Bíblia. Então, o maior influenciador daqueles dias foi o próprio Jesus. Por onde ele passava, uma multidão de pessoas seguiam Jesus. Mas na hora que Jesus foi para a cruz, apenas alguns ficaram com Jesus. E o que isso tem a ver com o reino dos céus? O reino dos céus não é para todo mundo. O reino de Deus não é para todo mundo. Infelizmente, algumas vezes nós temos a ideia de que o reino de Deus é para todo mundo. E pregamos isso. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a
toda criatura, mas nem todos vão receber Jesus. Nem todos crerão em Jesus, nem todos desejam Jesus, nem todos seguirão Jesus. Então, para que eu possa me arrepender, eu preciso crer. E depois que eu crer, essa é a terceira palavra do reino de Deus: obedecer. De uma maneira muito obrigado, amado, muito pessoal, a palavra obediência, ela está diretamente ligada ao resultado da sua fé. Quando você se coloca à disposição para obedecer, primeiro, você agrada a Deus. Sem obediência, nós não vamos agradar a Deus. Porque a obediência está ligada a uma palavra que se relaciona com Deus diretamente. A essência de Deus é a obediência. E foi isso que nos afastou de Deus. A desobediência. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós nos aproximamos de Deus. Se você parar um pouquinho e pensar como que você tem se aproximado de Deus, aí eu vou destacar 3 formas. A igreja é uma, mas nós acabamos de cantar, a adoração é outra. Meditação na sua palavra é outra. Os irmãos há pouco ofertaram, é outra. Existem várias formas de nos aproximarmos de Deus. Mas qual é a principal? E o próprio Jesus disse: olha, esse é o maior de todos os mandamentos. Se é o maior de todos os mandamentos, se é a regra maior, vou abrir um parênteses aqui. A Constituição Brasileira de 1988, quando foi formada, ela foi formada numa conjuntura de uma democracia muito frágil ainda, pós-ruptura, do que eles chamam de pós-ditadura. Eles chamam porque são pessoas que acabam não entendendo o que é a história, aí criou o primeiro documento, em 1988, dito democrático de direito. E aí, alguém esses dias disse o seguinte: não, a Constituição, ela foi escrita, mas nós existimos para interpretar a Constituição. Ou seja, vocês podem escrever o que vocês quiserem nesse negócio aí chamado Constituição, que a Suprema Corte interpreta também do jeito que eles quiserem. O reino de Deus não tem dupla interpretação. O livro, a nossa Constituição foi escrita e não tem 10 interpretações. Eu não interpreto de um jeito, Karl Marx de outro, Lutero de outro, o pastor Jorge de outro, e o pastor Luiz Almeida de outro, e o Silas Malafaia de outro. Não, só existe uma interpretação. Podem até existir pontos de vista teológicos diferentes, mas esse não é o ponto. Posicionamentos diferentes teologicamente falando, mas esse não é o ponto. Nenhum dos homens citados há pouco vão divergir do que eu vou afirmar. Sem obedecer a Deus, nós não vamos ver a Deus. Alguém é contrário a isso? Os que estão presentes, pelo menos? É contrário? Vou repetir a frase. Os pastores, os mais inteligentes da Bíblia. Sem obedecer a Deus, nós não vamos ver a Deus. Todos concordam com isso? Então nós precisamos da obediência. Nós agradamos o Senhor com a obediência. Todas as vezes, desde as coisas pequenininhas, as mais simples, quando nós nos dispomos a obedecer, nós estamos agradando o Senhor. Este é o grande desafio da igreja. Pegar uma geração que não gosta de obedecer e fazê-la compreender que a maneira que ela tem para se agradar ou agradar o Senhor é obedecendo o Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia. Vou fazer uso apenas de um versículo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Nós vamos ter 3 colocações importantes para a meditação da nossa noite.
Você que está feliz, leia comigo bem bonito, bem alto. A projeção vai te ajudar a ler igual o irmão que está do seu lado. Todos juntos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e pedimos agora que haja a manifestação do teu Espírito Santo entre nós, nos dando entendimento. E como eu afirmei, Senhor Deus, que eu não venha a interpretá-la de acordo com os meus interesses e com o meu saber, mas que o teu Santo Espírito nos conduza a conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. E nos faça, Senhor Deus, entender de maneira plena, completa, sem meios de dúvidas, mas que venhamos sair daqui, Senhor Deus, cheios de alegria por aquilo que vamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que crê assim, louve ao Senhor e glorifique o nome dele com as suas palmas. Ele é bom. Esse é um texto que denomina no Novo Testamento o quadro dos heróis da fé. Se você tiver tempo, é importante você ler que não era só Abraão que foi considerado alguém que tinha fé. Mas eu separei Abraão porque, como disse, parte desta mensagem foi utilizada na sexta-feira na vigília, com o intuito de dar aos irmãos pelo menos um pouquinho, um gostinho do que nós vamos tratar no mês de julho, que é a palavra obediência. Se nós então colocarmos a obediência no lugar, as coisas que estão fora do lugar vão entrar no lugar. Se nós colocarmos a obediência na nossa área financeira, a área financeira naturalmente vai entrar no lugar. Se nós colocarmos a obediência na nossa área emocional, sentimental, automaticamente ela vai para o lugar. Se nós colocarmos a obediência na nossa vida social, naquilo com quem nós nos relacionamos, da maneira como nós nos comportamos, a forma como estamos convivendo com as pessoas com quem andam, falam, convivem conosco, naturalmente isso vai para o lugar. Ou seja, em qualquer área da sua vida, se você praticar a obediência, ela vai para o lugar. Porque obediência é um atributo de Deus. Obediência está diretamente ligada à essência de Deus, assim como a palavra amor. Deus é obediência. Nós não podemos nos relacionar com o que é não sendo. Nós não podemos ter contato com o que é não sendo. Isso é incoerência. Isso, na verdade, dói na nossa consciência, quando nós queremos, como ouvimos pela manhã lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, enganar a nós mesmos que estamos bem na oração, que estamos bem na leitura da palavra, que estamos bem na convivência cristã, que estamos bem cumprindo a missão. Quando nós nos enganamos, na verdade nós estamos tomando uma posição contrária àquilo que está na palavra e que diretamente está nos levando para distante de Deus. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que eu acho que é interessante, então, definindo aqui a primeira frase, talvez, de impacto, pela fé. O reino de Deus é pela fé. E o que é fé? O que é acreditar no que você não vê? O que é acreditar naquilo que você não sabe? O que é fé? A expressão fé é o que define, na verdade, a direção da obediência. Fé é o firme fundamento. E você sabe o restante do versículo. A fé é o que fundamenta. E aí, então, eu preciso conceituar fundamento, fundação. Fundação é o que segura o peso. A fé cristã é o que nos faz suportar o peso da luta,
da guerra espiritual, do tempo de dificuldade, das enfermidades, do tempo de escassez. É a fé que nos traz a certeza que vamos ficar de pé. É o fundamento. Quando penso numa fundação, e aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer alguma obra, sabem que tem colunas e vigas, que não adianta ter só parede. Que só parede não aguenta peso, o tijolo por si não aguenta peso, o tijolo é para fazer divisa. O tijolo, numa obra, é apenas para dizer a dimensão daquele ambiente. O que segura o peso é a fundação. E a fundação tem vigas, colunas. E aí Jesus diz que ele é a coluna principal da nossa fundação. Então a coluna principal da nossa fé é Cristo. Não é o que o A pensa, o que o B pensa, o que o C pensa, nada disso. Bem, se a coluna principal, o que vai dar condições de eu suportar o peso é Cristo, então eu preciso olhar para Jesus e ver como que ele obedeceu. Como que Jesus obedeceu em relação às coisas? Preciso identificar como que Jesus obedeceu. E só para lembrar os irmãos, Jesus obedeceu o Pai em tudo. Em tudo Jesus obedeceu. Mas aqui nós temos uma outra experiência desse texto, o escritor, falando sobre o reino de Deus, dizendo, olha, eu vejo que vocês estão no caminho correto, porque agora já existe a fé dentro de vocês. Eu não vou nem me delongar falando sobre, de forma humana, que o homem nasce já com a necessidade de preencher esse vazio com a fé. Porque o que nos afastou, o pecado nos afastou de Deus, tirou um pouquinho que tinha de Deus da gente. Nós nascemos sem Deus, por conta do pecado. E quando a fé chega no meu coração, a primeira coisa que eu quero é Deus. Perceba, as pessoas quando iam perto de Jesus e elas eram curadas, elas eram atraídas pela necessidade. E Jesus satisfazia aquela pessoa, logo em seguida Jesus falava o que para ela? Perdoados estão os seus pecados. Ou então vai, não peques mais. Agora, se você levar o que você recebeu para sua casa, você e sua casa será salvo. Havia por detrás da consequência natural algo espiritual. Nunca foi dado nada só por dar. Jesus não era interesseiro. Não, eu vou te dar um pãozinho para você ficar me seguindo. Aí eu vou curar teu olho. Pronto, vou te ajudar. Se tem 2 olhos ruins aí, eu vou te botar um olho bom. Ah, não, você está cheio de demônio, eu vou tirar meia dúzia dos seus demônios. Pronto, vai para casa agora, Marcos capítulo 6. Vai para casa sem demônio nenhum. Pronto. E fala lá na tua casa, porque o texto diz isso. Vai lá e fala para eles o que eu fiz por você. Pronto, agora só isso. Não. Aquele homem, quando saiu de perto de Jesus, a Bíblia diz, e o adorou. O reino não é para nós vivermos de uma maneira diferente, porque é reino de Deus. Mas o reino nos atrai para perto de Deus para vivermos com Deus. Esse é o seu maior ganho. É a sua maior recompensa, que é pela fé. E aí o texto diz assim, Abraão, aqui ele está dizendo, né, que é o pai da fé, quando chamado, o que ele fez? O que ele fez? Quando chamado. Então, a fé faz você ouvir. A fé faz você ouvir o que Deus está te chamando para fazer. O problema é nós sabermos se é Deus que está chamando, se não é um surto psicótico a partir de uma neurodistúrbio que às vezes nós temos. Nós não conseguimos, muitas vezes, ouvir a nossa consciência, a gente acha assim, estou ficando maluco. Tem pessoas que não conseguem separar
uma coisa da outra. Abraão, como eu disse no culto à noite, na sexta-feira, ele foi taxado de maluco, já velho. Não falava mais nada com nada. Teoricamente, as pessoas não davam mais o respeito que devia dar. Prova disso, que tinha Ló lá depois perturbando o pobrezinho de Abraão. Mas ele, ao ser chamado, obedeceu. O que eu entendo que a obediência, ela nasce do nosso coração quando nós estamos predispostos a fazer. Ou a desobediência, isso é o sermão de manhã, tá? O pecado é gerado pelo desejo. E aí depois que a gente concebe, ou seja, primeiro eu penso aqui, depois eu pratico. Primeiro eu sou tentado, gerado, desejo, depois eu pratico o mal. Mas quando Abraão foi chamado, já havia uma predisposição em obedecer. E aonde que eu arrumei esse negócio? Pastor, por que o senhor afirma que Abraão já estava predisposto a fazer? Olha como o texto diz. Vê se vocês não concordam comigo. A fim de ir para o lugar que deveria receber como herança. O cara falou, eu vou. Eu vou para onde? Não sei. Você vai fazer o quê? Também não sei. Você vai levar quem? Quem quiser ir. Abraão não obrigou ninguém a ir. Abraão saiu da sua terra, falou com todo mundo e falou para quem quiser ir. Quem não quis ir, ficou. Ele obedeceu. Ele foi. Ele fez. E fez por quê? Por alguma coisa que trouxe a ele esperança. Uma herança é algo que ainda não é seu. É algo que você ainda vai ganhar. Você não sabe o tamanho, não sabe o valor. Mas porque você quer, você deseja, porque você acredita, você espera. A obediência, irmão, faz com que o nosso coração espere tudo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma pessoa obediente, ela espera com paciência no Senhor. E o que diz o salmista? E o Senhor concede, realiza os desejos do seu coração. Que coisa maravilhosa. É bom obedecer. Por outro lado, o desobediente toma decisões, afoita, em nome de Deus. Uma coisa que me irrita com uma facilidade muito grande, eu sei que isso não é legal, eu vou pedir alguém para fazer os emojis daquele filme que vocês estão programando ver aí na terça-feira, divertidamente. E eu acho que eu botaria naquele emoji irritado, quando alguém diz assim, pastor, eu vou fazer uma coisa que Deus mandou. Aí ele conta o que Deus mandou, você não acha nenhum fundamento na Bíblia. Não, Deus mandou. Caraca, tá bom, conta aí, como Deus mandou? Aí ele conta a historinha, com todo respeito, e não tem nada na Bíblia. Deus mandou, mas não falou na Bíblia, não falou com ninguém, só falou com ele. E ele fala, não, sabe por que eu não participo das vigílias da igreja? Porque Deus não mandou. Caramba, então a igreja é inferior ao que Deus está falando para você. Sabe por que eu não faço isso no reino? Porque Deus não mandou. Gente, reino não é teu, você é servo. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo, nós somos escravos de Cristo. Inventamos uma porção de história, falando em nome de quem? De Deus. Aí no final você se arrepende. Fala, não era Deus não, era a minha cabeça. Ou era a influência. Nós somos um ser tão influenciável que nós somos capazes de ficar pelados se o meio onde nós estiverem pelados. Prova disso, nesses reality shows malucos aí, as pessoas vão para o meio do mato, fazem o quê?
pelados e largados. Não é assim? O problema não é ficar pelado. O problema é ficar no meio de mosquito. Pelo menos para mim. O problema é dormir no chão. O problema é eu não ter o que comer, ter que levar um facão e um baldinho e ficar procurando acender o fogo de noite com aquele negócio que eles ficam lá tentando botar fogo. Que coisa louca. Olha só. Mas tem gente que na sociedade se comporta assim, imita os outros com uma facilidade muito grande. Ela faz o que o outro está fazendo e você pergunta, por que você está fazendo? Isso chama-se efeito manada. Ele simplesmente faz e vai embora. Quando você vê, você está fazendo. Aí você, irmão, por que você está fazendo isso? Não, pastor, está vendo? Olha a quantidade de gente que está fazendo. Tudo bem, eu não sou contra você fazer. Mas me dê um motivo. Aqui Abraão tinha um motivo. Ele largou tudo para obedecer o Senhor. E foi bem sucedido. A Bíblia diz que ele foi bem sucedido. Ele e a geração dele. Aonde ele passava, ele herdava. Olha que coisa maravilhosa. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Aonde ele passava, pisava, o que acontecia? É teu, Abraão. Aonde botar a mão, será abençoado. E os que te abençoarem, será abençoado. E se alguém se levantar contra você, deixa comigo. Deixa esse negócio comigo. Os que se levantarem contra você para te amaldiçoar, fica preocupado com isso não. Eles vão ter que dar conta para quem? Para mim. Que maravilha quando nós obedecemos. Nós seguimos uma herança que ela não termina enquanto Jesus não voltar. Aleluia. Enquanto Jesus voltar, essa promessa não acaba. Porque ele diz assim, em ti serão benditas todas as nações. Enquanto Jesus não voltar, isso não acaba. Olha que herança. Você não vai ser pequeno não, você vai ser incontável. Você olha para o céu, a multidão de estrelas vão representar o número de pessoas da sua descendência. Olha quantas estrelinhas tem no céu. E também, representativamente, os grãos de areia vão representar a quantidade de pessoas que estarão ligadas a você. Abraão, com certeza, riu. Fala, Senhor, isso para mim é muito legal, mas eu não tenho nenhum filho ainda. Isso tudo é bom. Eu estou até feliz por saber que o Senhor vai fazer isso tudo para mim, mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Abraão, já começou a acontecer, porque você se dispôs a obedecer. Quando você se dispõe a obedecer, aquilo que é impossível acontecer, começa a acontecer. Quando você se coloca à disposição de Deus, você espera uma herança, e seja o que for, irmão, eu digo aos irmãos, qualquer coisa que você já recebeu nessa terra, não se compara com o que você vai receber de Jesus. Se foram coisas boas, imagine, você vai ter muito mais coisas boas, porque vem do Senhor. Você precisa colocar no coração, você precisa acordar assim, Senhor, hoje eu vou te obedecer. Senhor, fala comigo que eu quero te obedecer. Senhor, abre o meu ouvido, porque eu quero ouvir o Senhor para obedecer o Senhor. Eu vou me colocar num lugar onde o Senhor estiver, para eu poder entender melhor o que o Senhor quer de mim. Exercite isso. Desligue aquele radinho do mal. Desligue. Você tem autoridade para isso. Se afaste do mal e se apegue ao que é bom. Desliga, você tem a autoridade de Deus para desligar. Não perca, meu irmão, a oportunidade de fazer isso. Se você anda com gente obediente, você vai pelo menos, mesmo que influenciado pelos outros, você vai obedecer. Então não ande com quem não é obediente. Não tenha prazer com quem não é justo. Não tenha alegria com quem comete pecado.
Não fique invejando a riqueza do ímpio. Tem muito crente olhando para a riqueza dos ímpios. Ah, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? O Senhor não vê o Manuel não vai na igreja, o Manuel não é do Senhor. E olha só, acabou de comprar uma 320L verde. É a nova Mercedes. Com banco de couro branco. Com teto reclinável. Reclinável não, como é? Teto solar. Você entra lá e fala, olá, Carlos. Aqui, é sério, pode ir até a Água da Barra, que você vai entrar no carro, é assim, o cara pergunta o teu nome. Se tiver cadastrado, é sensor de voz, senão o carro não liga. E tem gente procurando Jesus para isso. Tem gente atrás de Deus para as coisas. Quando a nossa herança é maior do que isso. Nós não estamos obedecendo. Se você está aqui, é sinal de obediência. Nós não estamos aqui pelas coisas que Ele vai fazer. Nós estamos aqui pela esperança que Ele nos prometeu. E que pode acontecer hoje. Alguém pode duvidar disso? Alguém? Alguém mandou um WhatsApp para você dizendo que Jesus vai voltar amanhã às 23 horas e 15 minutos? Ninguém sabe, então pode ser agora. Alguém sabe? Por favor, me avise. Eu vou acertar algumas coisas que estão pendentes aí. Ninguém sabe. Então eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso acreditar nisso. Esse é o maior mistério do reino. Senhor, que dia que o Senhor vai voltar? Nem eu, nem ninguém sabe. Mas fica pronto aí. A hora que eu voltar, o ladrão não vai avisar que vai entrar na tua casa primeiro para depois você fechar a porta, não. Mantenha a porta fechada. O noivo não vai avisar a hora que vem. Mantenha a lamparina acesa. E olha, eu venho rápido, como um trovão. Acabou. Não dá tempo de fazer mais nada, não. Você tem que estar pronto. E qual é o selo de qualidade da igreja? Obediência. Esse é o maior seminário da igreja. Obediência. Crianças obedientes, jovens obedientes, pais obedientes, maridos obedientes, esposas obedientes, famílias obedientes, lideranças obedientes, a igreja obediente. Pronta. O noivo veio, a igreja está pronta. Para fazer o quê? Por último. E partiu como? Pastor, aonde que nós vamos este ano? Nós vamos continuar falando da palavra de Deus, nós vamos fazer uma opção de coisa. Mas eu quero saber os planejamentos. Irmão, não tem nada que você faça nessa vida planejado que dê certo se Deus não quiser. Pode fazer o planejamento que for. Se Deus não botar a mão, vai dar errado. Mas pode dar certo? Não vai dar certo. E eu fiquei pensando nisso, Senhor, mas eu preciso ter uma estratégia. Se o Espírito Santo não for a nossa estratégia, não tem avivamento. Pode ter culto, dar cambalhota, pular, falar em línguas reveladas, fogo descer do céu, acontecer tudo. Se Deus não vê a obediência da igreja, tudo isso é só teatro, espetáculo. E Deus não quer teatro. Deus não quer espetáculo. Deus quer adoração. E qual é a primeira marca da adoração? Qual é a primeira marca da adoração? Qual é a palavra? Como é? Adianta você vir cantar em desobediência? Adianta, Pedrinho? Costa. Tá certo? É, Pedro Costa. Cresce e fica de bobo. Não, agora é Pedro. Eu fui o primeiro a pegar essa coisa. Essa pessoa.
Não é verdade, Pedro? Primeiro, eu olhei, o Pedrinho! Lá em São Gonçalo. Entre outros, né, Rebeca? Outra coisa. Pessoa. Daniel, cadê o Daniel? Está lá trabalhando lá em cima. Hoje eu quero fazer um comentário. Os nossos meninos estão virando homens. Cheguei ali atrás, ele com o maior barbão, pastor Luiz e pastor Jorge. Olha só, aquela barbicha assim, grandona. Aí eu falei, cara, ainda pintou. Ele, não, é original. Vermelhinho. Pode olhar aí, pastor, você vai ver. Os nossos filhos estão crescendo, cara. Eu olhei a foto do Davi no casamento de ontem da Amanda. Falei, mas que menino bonito, cara. Tá onde ele? Que menino bonito. Daqui a pouco é ele que vai. E as meninas que estão aí solteiras estão perdendo tempo. Eu tenho plena convicção de que tudo isso que nós estamos falando aqui, os pais dessas pessoas que foram citados, são obedientes ao Senhor. Os nossos filhos são como os de José. Podem até serem vendidos lá no deserto, mas Deus tem um plano muito maior do que a gente possa imaginar. Eu lembro aqui o irmão da Fernanda, né? Toda vez que ele me encontra, ele fala, pastor. Vocês sabem quem é? O irmão da Fernandinha? Rafinha, né? Ele me abraça e fala assim, eu lembro o senhor quando me pegou no colo pequenininho. Olha o tamanho do menino. É porque os seus pais foram obedientes ao Senhor. E o Lucas, do Trindade? Hein, Lucas? Hein, Trindade? Pequenininho. Lembra o que ele fazia? Corria a igreja toda. E de vez em quando eu ouvia alguns diáconos, que eu não quero citar o nome de nenhum deles. Pastor, o senhor não está vendo, fazendo bagunça na igreja. E eu falava para eles assim, lembra disso, Trindade? Deixa eles aí. É melhor aí. Porque aqueles estão ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a ser obediente a ela. Nunca repreendi, mesmo os que choram, que tem uns aí que choram à toa. Né, irmão? O menino chega, que é uma bênção. Daqui a pouco, aí você olha, não sabe o que é. Deixa aí. Me lembro de Samuel. Lembra de Samuel? Pequenininha, não chorou no templo com Eli? Não? Claro. Você lembra de Moisés, pequenininho, dentro do cestinho? Não chorou também não? Santinho, né, Moisés? Matou um egípcio. Só não matou mais porque não deu tempo. Pelo temperamento dele, ele ia matar mais gente, que não deu tempo. Deus tirou de um lugar, botou em outro e começou a mudança na vida dele. É pela obediência dos nossos pais que nós estamos aqui. É pela obediência de Abraão que a herança está bem perto de você. Nós precisamos continuar falando disso. Nós precisamos continuar transferindo isso para os nossos filhos. Precisamos, sem inventar nada. A gente não precisa saber como. Nós só precisamos nos colocar à disposição para fazer. Nós precisamos fazer. E aí os nossos filhos vão fazer. Aí os filhos dos nossos filhos farão. Mas se você parar, meu irmão, se você desistir, achando que está longe demais, não, pastor, Jesus vai voltar daqui, olha só. Eu já vi alguém fazendo até um cálculo matemático. E eu vou encerrar com essa paródia, porque para mim isso é uma brincadeira. Pastor, se nasce em torno de 126 crianças, isso em 2000. Em 2000, nasciam 126 crianças por minuto no mundo. E a palavra diz que Jesus só volta com todo mundo ouvir a palavra. Jesus não vai voltar nunca. Porque quando um minuto passar, essas crianças têm que crescer para entender, ter lógica, obviamente, terem razão para entender a palavra para Jesus voltar.
E esse tempo leva em torno de 7 a 15 anos para essa pessoa ter maturidade para entender Jesus. Ou seja, em 15 anos já nasceram 1.367.000. Cara, o que eu fiquei olhando aquele montoeira de número, eu falei assim, então você não crê na volta de Jesus? Que é tanto número. Eu não preciso disso. Eu só preciso entender que eu tenho uma herança. E se ele voltar agora, Jesus me dá essa herança. Eu preciso estar obediente a este Jesus. Eu preciso querer ser igual a Jesus. Andar como Jesus andou. Viver como Jesus viveu. Se possível for, ter o ministério que Jesus teve. Fazer discípulos. Tem gente que nunca vai fazer discípulo. Não é discipulador. Mas vai ser salvo, querido. Se for obediente. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que Ele possa fazer você compreender isso. Não precisa ficar inventando. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero obedecer. Só isso. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos o Senhor porque podemos obedecer o Senhor. O teu Santo Espírito nos dá, Senhor Deus, o alerta quando nós não estamos obedecendo o Senhor. E que o Senhor coloque no nosso coração a tua palavra para nos ajudar a seguir nesse caminho de obediência. Em nome de Jesus. Que haja paz, que haja, Senhor Deus, esse desejo único de te agradar através da nossa obediência. É o nosso maior sacrifício. É a nossa maior oferta a ti. Em nome de Jesus. Amém.